Quero relatar minha história anonimamente porque possivelmente, se algum dos meus familiares a ouvisse, ficaria muito irritado comigo. Meu tio morreu, e o que mais me interessa é que conheçam um pouco sobre como isso aconteceu. Além de considerar o ocorrido algo paranormal, também acho que é extremamente perigoso. Minha família é mexicana e é de San Cristóbal de las Casas, mas por uma reviravolta do destino, meu tio foi para um vilarejo em Oaxaca. Ele se apaixonou por uma gringa que impôs apenas uma condição: que fossem morar em Oaxaca. Como muitos outros, ela era fascinada pelo folclore, pela música e pela gastronomia do lugar. Meu tio queria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro que lhe permitisse viver confortavelmente. A moça tinha vários contatos e dinheiro, graças a uma loja online que continuava funcionando nos Estados Unidos. Então, para o meu tio Gerardo, foi fácil pedir que ela o ajudasse a investir em um dos veículos para uma espécie de agência de turismo. Seu plano era organizar passeios para os lugares turísticos tipo Hierva el Agua, Montalvante ou Teotitlán del Valle, entre outros. No entanto, para tornar os passeios mais interessantes, ele adicionou um destino a Iagul, onde enterrava pequenas estatuetas que comprava previamente em mercados de artesanato. Depois levava os turistas até lá e incluía uma atividade arqueológica, na qual desenterravam essas estatuetas. Ele contava que eram legítimas e que poderiam levá-las consigo, desde que mantivessem segredo, pois caso contrário, as autoridades poderiam confiscá-las. Por alguma razão estranha, essa farsa teve muito sucesso. Meu tio Gerardo tinha trabalho todos os fins de semana e, com o dinheiro que ganhou, conseguiu subornar um dos guardas da região para que o deixasse levar os grupos a uma área supostamente inexplorada. No entanto, o local não parecia ter vestígios arqueológicos reais. Em uma ocasião, decidi visitá-lo durante as férias da Semana Santa. Ele já havia me contado sobre seu esquema e eu achava divertido. Fiquei uma semana com ele e no terceiro dia ele nos levou para uma escavação, mas desta vez em uma área restrita e abandonada. Eu vi os turistas desenterrarem pequenas figuras de cães humanoides, panelas de barro e outras peças. Para dar mais credibilidade, meu tio também começou a cavar. Já estava anoitecendo quando ele deu a ordem para subirmos no veículo e retornarmos ao ponto de encontro. Nos dias seguintes, percebi que depois de visitar essa área específica, meu tio ficava estranho. Sempre que íamos jantar, ele parecia estar com muita pressa. Entrei no carro e perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas claramente havia algo errado. Ele estava suando, quase não falava e evitava olhar nos olhos dos turistas. Deixamos os turistas no ponto de desembarque e seguimos para o vilarejo onde ele morava. Quando estávamos completamente sozinhos, insisti para que ele me dissesse o que estava acontecendo. Alertei que não adiantava negar, pois eu o conhecia muito bem e sabia que algo estava errado. Ele dirigiu por mais alguns quilômetros, encostou o carro e apagou as luzes. Meu tio enxugou o suor da testa e disse: "Olha, vou te mostrar, mas não conta para ninguém." Então, ele tirou um pequeno objeto do bolso. Assim que vi, percebi que não era como as estatuetas que ele costumava comprar. Era uma máscara verde, embora estivesse coberta de terra, dificultando ver sua cor real. "É de verdade?" perguntei, ainda um pouco incrédulo. "Sim, e deve valer uma fortuna. Não diga nada a ninguém. Eu gostei muito dela, então acho que vou ficar com ela", ele disse. Na minha opinião, era uma boa ideia que ele ficasse com a máscara. Afinal, era uma peça autêntica, e embora valesse muito, algumas coisas são melhores de se manter como tesouros pessoais. No dia seguinte, meu tio dedicou-se a limpá-la, e ela realmente era belíssima. O que mais me chamou a atenção foi sua expressão. A máscara tinha presas como se fosse um jaguar de boca aberta e olhos grandes e furiosos. Não sei explicar, mas ela transmitia uma energia muito forte. Me deu até um pouco de medo.
Meu tio Gerardo ficou fascinado e disse que a levaria sempre consigo para lhe trazer sorte. Quando a semana terminou, voltei para São Cristóbal para continuar minha vida. Passei 2 meses sem notícias dele e, infelizmente, quando finalmente soube algo, foi para descobrir que ele havia falecido. Não conseguia acreditar, pois meu tio morreu aos 33 anos. Tinha toda a vida pela frente. Minha família viajou para Oaxaca para o funeral. A autópsia revelou que seus pulmões estavam completamente tomados por câncer. Nenhum de nós acreditava nisso, pois ele não fumava nem tinha qualquer hábito prejudicial. Sua esposa nos contou que sua saúde começou a piorar logo após minha visita. Ela relatou que ele quase não comia, sentia nojo até mesmo de beber água, dormia pouco e passava a maior parte do tempo em silêncio. Também deixou de dirigir e de supervisionar os passeios, levando o negócio à falência. Por fim, uma manhã, ele faleceu. Perguntei à esposa dele se ele tinha algum objeto pelo qual tivesse apreço especial, se havia lhe contado algo, mas ela respondeu que não. Acho que ele nunca mencionou a máscara para ela, então comecei a procurá-la entre seus pertences, mas não a encontrei. Algum tempo depois, sua esposa também faleceu. Ela havia voltado para os Estados Unidos com a família. O mais estranho foi que a causa da morte foi a mesma: câncer nos pulmões. Eu já suspeitava que a máscara tinha algo a ver com isso, mas naquela época não acreditava muito nesse tipo de coisa. 2 anos depois, participei de uma cerimônia de ayahuasca. Durante o ritual, o xamã que guiava a cerimônia se aproximou de mim e disse que havia um espírito ao meu redor e que ele havia morrido por causa de um chupa-vidas. Perguntei o que era isso, e ele explicou que alguns sacerdotes antigos eram capazes de impregnar objetos com sua energia, permitindo que continuassem se alimentando deles. Segundo ele, além do corpo físico, nós também temos um corpo energético. Essa revelação me causou arrepios, mas também me fez perceber que a máscara pode ter sido a causa da doença do meu tio, e provavelmente também da esposa dele. Não sei o que aconteceu com a máscara, se ficou com a família da esposa ou se permaneceu na casa do meu tio. A casa já foi vendida e hoje é habitada por outra família. Perder meu tio de maneira tão repentina e estranha me causou uma grande tristeza. A razão pela qual decidi compartilhar esse relato é para alertar que muitos objetos podem carregar maldições ou energias negativas. Portanto, tenham muito cuidado. Para contextualizar, eu moro em um conjunto habitacional no interior de São Paulo e quero falar hoje sobre minha vizinha. Vejam, eu moro no 1º andar e, até alguns anos atrás, essa vizinha morava no apartamento de baixo. Ela era uma senhora e se isolava de todos a ponto de colocar papelões e madeiras em suas janelas para que não víssemos nada dentro do seu apartamento. Era estranho que ela não optasse por alguma cortina. Ela era muito grosseira com todos os vizinhos, mesmo quando oferecíamos ajuda para qualquer coisa de que precisasse. Se por acaso a víssemos carregando algo para sua casa e tentássemos ajudar, ela mandava tomar naquele lugar. Seu isolamento era tão grande que nem sequer sabíamos seu nome. Só viemos a descobrir quando aconteceu o que aconteceu. Por respeito a ela e à sua família, vamos chamá-la de Cecília. O problema com ela era que, por morar abaixo de nós, tínhamos desentendimentos constantes. Ela reclamava que pisávamos muito forte o dia todo ou que derramávamos água de propósito no chão, o que causava infiltrações no seu teto. Uma vez, ela até nos acusou de ser os responsáveis por suas lâmpadas da sala queimarem. Quando nos mostrou as lâmpadas, percebemos que eram aquelas que a Comissão de Eletricidade havia distribuído gratuitamente há muitos anos,
Então a acusação não fazia sentido. Outro conflito que tivemos, e que me fez pensar que ela poderia ter algum transtorno mental, foi quando nos culpou por fazer chover de propósito com nossos celulares sempre que ela colocava roupas para secar na janela. Além disso, suspeitávamos que ela tinha algum tipo de síndrome de Diógenes, que leva as pessoas a acumularem lixo compulsivamente. Isso nos causou uma infestação terrível de baratas, que se espalharam por todos os apartamentos e invadiram o nosso. O assustador começou a acontecer pouco antes da pandemia, por volta de novembro ou dezembro de 2019. No início, eram objetos fora do lugar e ruídos estranhos, coisas que podíamos ignorar e tentar explicar racionalmente, mesmo sem entender de fato o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, passaram-se algumas semanas sem que víssemos a vizinha. Pensamos que ela poderia ter viajado com a família para passar férias ou algo assim. O tempo foi passando e a correspondência que chegava para ela começou a se acumular na porta do apartamento. Até que na última terça-feira de janeiro, de repente, toda a correspondência havia sumido, como se alguém a tivesse recolhido. Supusemos que ela havia voltado, embora ainda não a tivéssemos visto. Naquela mesma noite, já de madrugada, eu estava no meu quarto mexendo no celular quando, do nada, senti um impacto muito forte na parte da beliche que fica voltada para o guarda-roupa. Acendi rapidamente a lanterna do telefone na direção do impacto e vi meus tênis se movendo. Mas isso não era possível, pois eu estava sozinho no quarto e meus tênis estavam guardados em um móvel bem abaixo do local onde senti o golpe. Alguém teria que tê-los lançado para que acertassem aquele ponto. Foi a primeira vez que algo tão estranho aconteceu em casa. Fiquei muito assustado, mas curiosamente consegui dormir mesmo assim. No dia seguinte, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Nosso apartamento é pequeno, então a sala e a sala de jantar ficam no mesmo espaço. Explico isso porque minha mãe estava sentada na sala de jantar enquanto eu estava no sofá, ao lado da porta do banheiro que estava aberta. De repente, a porta começou a se fechar sozinha. Brincando, eu disse em voz alta: "Se for tão valente assim, então abra a porta de novo." E a porta se abriu. Não havia nenhuma corrente de ar, e mesmo que houvesse, não teria como ela mudar de direção tão rapidamente. Minha mãe e eu ficamos completamente espantados. Chegou a sexta-feira, e naquela manhã eu havia saído com Sérgio e Kiki, 2 amigos de infância. Quando voltamos para casa à tarde, os convidei para entrar e contei sobre os acontecimentos estranhos. Então minha mãe nos contou que naquela manhã, enquanto fazia a limpeza sozinha, ouviu um barulho muito alto vindo da área de serviço. Ao entrar lá, viu que um móvel com ferramentas havia caído. O problema é que esse móvel estava no mesmo lugar havia anos, sem nunca ter sido movido. O mais estranho é que ele é muito pesado e seriam necessárias pelo menos 2 pessoas para carregá-lo. Pelo jeito como caiu, parecia ter sido jogado com força, como se não pesasse nada. Mais tarde, os vizinhos ao lado do apartamento da senhora Cecília bateram à nossa porta, avisando que chamariam a polícia, pois o cheiro que vinha do apartamento dela era insuportável, devido a toda a quantidade exagerada de lixo acumulado. Eles nos avisaram porque na época minha mãe era quem administrava os assuntos do prédio, e justamente naquele momento, Sérgio precisava ir para casa. Em meio às nossas brincadeiras, desafiei ele a bater na porta do apartamento da senhora quando passasse em frente a ele. Afinal, ele nem a conhecia. Ele fez isso, mas ninguém respondeu, então apenas rimos e fui acompanhá-lo até a entrada do prédio. Depois de um tempo, Kiki também precisava ir embora, e enquanto ele começava a se despedir da minha família, a polícia chegou. Sendo xereto do jeito que é, ele decidiu ficar comigo para ver o que fariam. Os policiais bateram na porta do apartamento da senhora, mas ninguém atendeu, assim como aconteceu com Sérgio antes.
Após explicarmos toda a situação, e como não conseguiram nem olhar pelas janelas, eles suspeitaram do pior e chamaram os bombeiros, que chegaram alguns minutos depois. Os bombeiros deram a volta e passaram para um pequeno jardim ao lado do prédio, onde havia uma janela que dava para um dos quartos da senhora Cecília. No exato momento em que eles a abriram, senti o cheiro mais forte e desagradável que já senti em toda a minha vida. Quem já sentiu o cheiro de um corpo em decomposição vai entender. Era um cheiro extremamente forte e, combinado com todo o lixo acumulado, parecia uma mistura de carne podre, ovo estragado, lixo deixado ao sol e fraldas sujas, tudo em um só lugar quente. Mas nem assim acho que consigo descrever o quão insuportável foi aquele cheiro naquele dia. O que aconteceu a seguir foi que os bombeiros nos informaram que a senhora Cecília estava lá dentro e que já havia falecido. Os policiais chamaram os serviços e minha mãe mandou Kiki e eu buscarmos máscaras em casa para suportarmos o cheiro e fecharmos todas as janelas para evitar que o odor impregnasse nosso apartamento. O medo me impediu de subir sozinho, pois de qualquer jeito eu teria que passar em frente à porta do apartamento dela. Então Kiki me acompanhou. Ao entrar no nosso apartamento, não o senti como antes. Tive a sensação de que havia alguém ali dentro. Foi uma sensação estranha. Pegamos o que minha mãe pediu e deixamos a pedido dela uma vela acesa em intenção à senhora Cecília. Quando o serviço médico forense chegou, os policiais arrombaram a porta do apartamento. Do lado de fora só era possível ver um tipo de corredor formado por caixas, devido ao lixo acumulado pela senhora. Como o interior estava completamente escuro, o ambiente parecia ainda mais assustador. Um dos médicos legistas entrou acompanhado de um vizinho, pois era necessário que alguém reconhecesse o corpo, já que ninguém sabia nada sobre sua família. Além deles, 2 policiais que chegaram depois também entraram. Quando um dos médicos saiu, nos informou que a senhora Cecília estava em sua cama e que já havia falecido há meses, aproximadamente desde o final de novembro do ano passado. Foi nesse momento que minha mente conectou os pontos. Os barulhos e coisas estranhas que começaram a acontecer exatamente naquela época em que a senhora faleceu. Nunca havia acontecido nada no nosso apartamento antes. Eles levaram o corpo da senhora. Só vimos o saco preto passando pelo condomínio. Algum tempo depois chegou uma mulher que ninguém conhecia. Como minha mãe era a responsável pelo prédio, precisou perguntar quem ela era, principalmente com tudo aquilo acontecendo. Ela nos disse que era sobrinha da senhora Cecília. Foi aí que soubemos, pela primeira vez, seu nome. Um vizinho viu a viatura no prédio onde sua tia morava e foi verificar o que estava acontecendo. Depois avisou a sobrinha. Minha mãe então perguntou se a família não havia sentido falta dela durante todo esse tempo. A sobrinha respondeu que sua família tentou entrar em contato várias vezes, mas que a senhora Cecília se afastou deles desde que foi diagnosticada com câncer anos atrás. Eles foram procurá-la no apartamento, mas ela nunca atendia as chamadas nem abria a porta. Com o tempo, desistiram de procurá-la. Aquele cheiro durou cerca de uma semana e ficou impregnado no prédio, mesmo após um dos médicos legistas nos dar algumas recomendações para tentar eliminá-lo. Depois disso, os acontecimentos estranhos pararam por um tempo, como se a alma da senhora Cecília tivesse partido junto com seu corpo naquele dia. Digo que pararam por um tempo porque, meses depois, quando passamos a ficar em casa o tempo todo por causa da pandemia, percebemos que de vez em quando começamos a ouvir ruídos vindos daquele apartamento. Ele sempre esteve desabitado e fechado, mas mesmo assim, escutávamos sons de passos, objetos sendo movidos e batida. Bom, esse é meu relato e fico grato por vocês darem uma atenção a ele.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Peço desculpas antecipadamente se eu errar algum detalhe da história que estou prestes a contar. Essa é uma história que meu melhor amigo me contou várias vezes há alguns anos. É uma daquelas histórias tão perturbadoras que você não consegue esquecer. O pai do meu amigo era lenhador, especificamente um operador de serra para árvores. Para quem não sabe, uma serra para árvores é uma máquina gigantesca capaz de derrubar árvores enormes e cortá-las em comprimentos específicos. Seu emprego exigia longas e exaustivas horas de trabalho, muitas vezes sozinho nas florestas profundas e isoladas do Noroeste Pacífico. A forma como a equipe de extração trabalha significa que ele era pago com base no número de árvores que derrubava, e não pelas horas trabalhadas. Por isso, ele frequentemente se esforçava para trabalhar de 16 a 20 horas por dia para concluir os trabalhos o mais rápido possível. Depois que ele e seu colega terminavam sua parte, o restante da equipe chegava para limpar as árvores derrubadas e transportá-las para a serraria. Ele passava cerca da metade do tempo trabalhando sozinho, e a outra metade era ao lado de seu amigo Griffin, outro operador de serra para árvores. Eles usavam rádios para se comunicar, especialmente quando trabalhavam em extremidades opostas do mesmo local de trabalho. Alguns anos atrás, o pai do meu amigo e Griffin foram designados para um local remoto no alto de uma montanha. A empresa levou mais de 3 semanas apenas para abrir uma estrada larga o suficiente para que seus caminhões e equipamentos chegassem ao local. Quando começaram o trabalho, estavam posicionados em uma parte extremamente desolada da montanha. Já estavam lá há 10 dias e fazendo um bom progresso quando começaram a ouvir conversas estranhas no rádio. A princípio, as vozes eram abafadas, apenas murmúrios fracos e cheios de estática que não faziam sentido. Eles tentaram trocar de canal, mas não importava o que fizessem, a conversa os seguia. Qualquer pessoa que já tenha usado um rádio padrão sabe o quão estranho isso é. Deveria ser impossível para alguém segui-los ao mudarem de canal. Conforme avançavam mais para cima da montanha, as vozes ficavam mais distintas. Eles não conseguiam ouvir conversas completas, mas pelo que conseguiam entender, ambos concordaram que o tom dos fragmentos das conversas parecia estranho. O pai do meu amigo disse que às vezes parecia algo casual, mas o conteúdo era incompreensível. Eles também começaram a encontrar sinais estranhos de que alguém já estivera lá antes deles. Havia recipientes aleatórios, pegadas na terra e sinais de pequenos acampamentos improvisados. Como mencionei antes, eles estavam em um lugar tão remoto que era praticamente inacessível. Então essas descobertas foram profundamente perturbadoras. Ninguém deveria estar lá. Um dia Griffin encontrou uma barraca escondida logo à beira de uma trilha e chamou o pai do meu amigo. Eles decidiram investigar e dentro da barraca encontraram um saco de dormir e uma bolsa de lona cheia das coisas mais perturbadoras imagináveis. Várias peças de roupa íntima infantil, fita adesiva, cordas e desenhos macabros de crianças sendo molestadas. Havia até uma maçã fresca, indicando que quem quer que fosse o dono da barraca tinha estado ali recentemente. Griffin queria arrumar as coisas e ir embora imediatamente, mas o pai do meu amigo, sempre ele, insistiu que terminassem o trabalho. Eles concordaram em limitar a comunicação via rádio apenas para emergências e decidiram continuar trabalhando. Naquela noite sentaram-se dentro do trailer, incapazes de se livrar da sensação de pavor que pairava sobre eles. O rádio voltou a chiar, e desta vez eles conseguiram distinguir trechos de uma conversa entre 2 homens. Eles falavam sobre coisas mundanas, e a probabilidade de que esses homens provavelmente estavam ligados à barraca deixou o pai do meu amigo assustado. Griffin não ficou tão abalado,
mas seu amigo estava entrando em pânico. Na noite seguinte, o pai do meu amigo decidiu confrontá-los. Quando ouviu os homens falando sobre pegar arbustos para uma fogueira, ele pegou o rádio e exigiu saber quem eram e o que estavam fazendo lá. O rádio ficou em silêncio imediatamente e os homens não responderam. Esse silêncio foi quase mais assustador do que as conversas anteriores. Griffin ficou irritado porque ele havia revelado sua presença, e os dois discutiram brevemente antes de decidirem que lidariam com a situação no dia seguinte. Por volta da meia-noite, Griffin acordou o pai do meu amigo, sussurrando que alguém estava do lado de fora do trailer. A primeira coisa que ele percebeu foi o som suave de passos esmagando as pedras lá fora. Com o coração disparado, ele tentou pegar sua arma, apenas para perceber que ela não estava carregada. Ele não fazia ideia de onde estava sua munição. Griffin estava desarmado e a ideia de chamar a polícia era ridícula, dada a localização remota. Os dois ficaram imóveis enquanto ouviam a maçaneta da porta do trailer sendo mexida. A porta rangeu ao abrir, mas não se abriu completamente. O trailer era alto em relação ao solo e não havia escada ou degrau para subir. Então começou o arranhão, arranhões longos na parte externa da porta. 4 minutos agonizantes se passaram e finalmente o pai do meu amigo fez um sinal para Griffin, indicando que iria verificar. Ele se moveu silenciosamente até a porta, segurando uma lanterna com as mãos tremendo. Assim que alcançou a porta, ela foi escancarada e ele foi atingido no rosto com uma faca. A dor foi cegante e ele caiu para fora do trailer, batendo a cabeça com força no chão. Antes que pudesse se recuperar, um homem estava em cima dele, pressionando a faca contra seu pescoço. Outro homem apareceu e começou a chutá-lo repetidamente na cabeça. Griffin, sem pensar meia vez, pulou para fora do trailer e derrubou o homem que estava com a faca. O segundo fugiu para a escuridão, e o que Griffin havia derrubado se levantou e correu atrás dele. Eles desapareceram na floresta. Griffin ajudou o pai do meu amigo a voltar para o trailer, e eles dirigiram por 2 horas até o hospital mais próximo. Foi grave. Havia um corte tão profundo sobre seu olho que danificou permanentemente sua visão. Eles relataram o ataque à polícia, mas nada aconteceu. 2 semanas depois, quando o restante da equipe de extração terminou o trabalho, um de seus colegas foi encontrado amarrado, amordaçado, violentado sexualmente e jogado sem vida em uma vala. Nenhuma prisão foi feita, e até hoje o pai do meu amigo sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Seu olho direito, com a pupila deformada, o lembra constantemente daquela noite. Tenho certeza de que ele não teve uma noite de sono tranquila desde então. Tenho medo de florestas profundas há muito tempo, principalmente por causa dessa experiência me relatada. Acabei de conhecer o canal Diário dos Pesadelos e quero compartilhar a experiência que minha família e eu tivemos há mais de 10 anos. Podem me chamar de Marcos, e esta é a nossa história. Era o verão de 2010 e minha família e eu estávamos celebrando a formatura da minha irmã Mari. Como parte do seu presente de formatura, ela quis que passássemos um fim de semana em um lugar na Serra Gorda, perto de uma fazenda bem famosa. À primeira vista era um lugar incrível, cercado por florestas e muita natureza. É um daqueles lugares onde a beleza da paisagem te cativa em um segundo. Encontramos um local onde poderíamos alugar uma cabana para passar todo o fim de semana. Depois de horas de viagem, finalmente chegamos a essa fazenda, mas ainda precisávamos percorrer um longo trecho até onde ficavam as cabanas que eram alugadas para turistas. O caminho era lamacento e cheio de curvas, pelo menos uns 15 minutos de carro desde a fazenda. Quando finalmente chegamos, fizemos o check-in e nos levaram até a cabana que havíamos alugado. O lugar era realmente lindo e completamente pacífico e solitário.
Eu diria até que parecia estranhamente deserto. Ao chegar, a única pessoa que vi foi a que trabalhava na recepção, mas não dei muita importância a isso naquele momento. Começamos a nos acomodar e a descansar depois da viagem. Me lembro que fazia frio e não parava de chover, então minha mãe resolveu preparar café e esquentar salgados que havíamos levado para o jantar. Enquanto ela estava na pequena cozinha, eu explorava cada canto da cabana. Olhando bem, achei estranho que as portas dos quartos tinham trancas pelo lado de fora, de modo que não podiam ser fechadas por dentro, mas sim trancadas externamente, deixando alguém preso lá dentro. Já estava escurecendo, e foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Minha irmã perguntou: "O que há de errado com esses salgados? Eles estão no fogo há mais de meia hora e não esquentam, e a água para o café simplesmente não ferve." Ela tinha razão. O recipiente com água estava completamente frio, mesmo depois de um bom tempo no fogo. Foi então que olhamos para a janela e notamos algo ao longe, em meio à chuva. Percebemos que havia pessoas nos observando de longe. Não sabíamos de onde tinham saído, pois não havia outros caminhos por ali, nem vilarejos próximos, apenas uma floresta imensa. Para minha surpresa, comecei a notar que na cabana ao lado da nossa, a uns 50 metros de distância, pessoas estavam entrando. Depois chegaram mais e mais. Não era uma cabana grande, e talvez comportasse no máximo 5 pessoas, mas, com meus próprios olhos, contei pelo menos 20 entrando lá. De onde vinham? Eles não chegaram de carro, e nenhum carregava bagagem. De repente, mais pessoas começaram a descer pela floresta e permaneceram à distância da nossa cabana, nos observando. Aos poucos foram se aproximando bem devagar. Naquele momento, o ambiente mudou por completo. O ar ficou pesado e todos sentimos que havia algo dentro da cabana, algo que não consigo descrever, mas que tenho certeza de que era maligno. Não importava se você estava na sala ou nos quartos, em todos os lugares era possível sentir uma presença intensa. Pode parecer loucura o que vou dizer, mas da forma como senti, imagino que seja assim estar perto de algo demoníaco. A temperatura caiu ainda mais e eu sentia todos os pelos do meu corpo completamente arrepiados. Estávamos aterrorizados. As janelas e a madeira da cabana começaram a ranger de um jeito que parecia que iam se partir a qualquer momento. Aquelas pessoas, ou seja lá o que fossem, ficavam cada vez mais numerosas e podíamos ouvi-las falando, como se estivessem rezando. Se eram pessoas, tenho certeza de que faziam parte de algum tipo de seita ou culto. Dentro da cabana não víamos nada, absolutamente nada, mas podíamos sentir. Aquela presença estranha ficava cada vez mais forte, como se estivesse mais perto, a ponto de um determinado momento não conseguirmos mais respirar. Assim, sem ver nada, sentimos naquela noite o mais terrível dos medos, o terror mais insuportável que já havíamos experimentado até então. Era como se cada átomo do nosso corpo nos dissesse que aquela presença estava prestes a nos causar muito mal. Decidimos sair dali o mais rápido possível, pois aquelas pessoas estavam cada vez mais próximas da cabana, agora a apenas alguns passos. Não fazíamos ideia de quais eram suas intenções, então peguei as chaves do carro e corremos até onde o havíamos deixado. Por causa do frio, foram várias tentativas até conseguirmos ligá-lo, mas assim que o motor pegou, acelerei e saímos dali o mais rápido possível. Dirigi tão rápido quanto a chuva incessante e a escuridão nos permitiam. Quando chegamos à cidade onde fica a fazenda, sabíamos que precisaríamos passar a noite ali. Não podíamos continuar viajando. Encontramos um hotel muito velho, e não sei se foi pela forma apressada como chegamos sem bagagem ou pela expressão de puro terror em nossos rostos, mas o recepcionista nos olhou e perguntou se estávamos vindo das cabanas. Antes que pudéssemos responder, ele mesmo disse que havia algo muito ruim naquele lugar. Conseguimos dormir apenas algumas horas naquela noite,
E quando finalmente amanheceu, percebemos que os braços da minha mãe estavam completamente cobertos de hematomas. Foi um choque. O que quer que estivesse lá tinha machucado minha mãe. Depois de um tempo pensando, decidimos voltar à cabana apenas para pegar nossas malas. Quando chegamos ao local, ele estava completamente vazio, não havia ninguém. Pois bem, mas apenas algumas horas antes, estimávamos que havia cerca de 70 pessoas ali. Nossas coisas estavam exatamente onde as havíamos deixado, mas o restante da mobília da cabana estava coberto de poeira, como se ninguém entrasse lá há muito tempo. Pegamos nossas malas e saímos rapidamente, sentindo alívio ao finalmente chegar à rodovia que nos levaria de volta para casa. Achávamos que aquele era o fim daquela experiência horrível, mas não foi. Não foi a última vez que sentimos aquela presença. Apenas 2 dias depois, às 2 da manhã, quando todos dormiam, fui acordado pelos meus cachorros que latiam de forma doida lá fora. Levantei-me para ver o que estava acontecendo e parecia que estavam perseguindo algo que se movia do outro lado do nosso muro. Não sei se foi apenas o nervosismo, mas de repente senti um frio intenso e mais uma vez aquela presença se manifestou. Voltei a sentir exatamente o que havia sentido na cabana. O que quer que fosse, agora estava ali, em nossa casa. Os cachorros saíram correndo assustados e algo começou a bater violentamente no portão, como se quisesse entrar. Ouvi algo se movendo ao longo do muro, como se estivesse procurando um ponto fraco por onde pudesse invadir. Eu podia escutar. Ouvia o som de passos pesados correndo de um lado para o outro, e pelo som podia adivinhar que era algo muito grande e pesado. Minha mãe e minha irmã acordaram. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé em Deus e nos educou, a mim e a minha irmã, da mesma maneira. E não, dessa vez não fugiríamos. Estávamos em nossa casa. Começamos a orar e parecia que quanto mais orávamos, mais furiosa aquela coisa ficava, até que depois de aproximadamente 1 hora, finalmente se foi. Nunca saberei o que foi que nos seguiu até nossa casa, mas sei que existe um mundo além daquele que vemos, que há coisas que habitam esse outro lado e que são perversas e malignas. Meu conselho, se me permitirem dar um, para qualquer pessoa que ouvir esta história, é: cuidem-se nas florestas, pois vocês nunca sabem o que podem encontrar lá. Isso é algo que me aconteceu há mais de 10 anos em Toluca, no México. Meu nome é André. E o que vou contar aconteceu em um momento muito complicado da minha vida. Em 2011 eu trabalhava como taxista. Não era o melhor trabalho, mas me permitia levar algum dinheiro para casa. Para ser honesto, as coisas não iam bem naquela época. Eu estava endividado e mal conseguia juntar dinheiro para pagar o aluguel. Havia dias em que terminava a jornada sem um único dinheiro em mãos, e o desespero começava a me afetar. Naquele dia saí cedo com a esperança de fazer corridas suficientes para pagar uma dívida que precisava quitar antes da meia-noite. Mas à tarde já tinha percorrido meio estado e mal consegui ganhar alguns trocados. O trânsito estava pesado e os passageiros que pegava faziam apenas trajetos curtos. Para piorar, um deles desceu sem me pagar, me deixando ainda mais frustrado. Quando deu 18 horas, estacionei perto de um parque para respirar um pouco de ar puro. Eu estava exausto e preocupado. Acendi um cigarro e comecei a pensar em vender o táxi para pagar o que devia. Mas isso também significava ficar sem trabalho. Foi nesse momento que um menino se aproximou do carro. Ele parecia ter uns 10 anos, usava bermuda, uma camisa dos Simpsons e sapatos cobertos de barro. A primeira coisa que pensei foi que talvez estivesse perdido.
Ele se aproximou da janela e com uma voz calma disse: "Moço, você pode me levar para casa?" "E onde você mora?" perguntei surpreso. O menino me disse um endereço em um bairro próximo, mas eu disse que ele precisava ligar para os pais para avisar. Ele apenas balançou a cabeça e disse que não precisava me preocupar. Algo na voz dele era estranho, como se não se importasse de estar sozinho. Não sei porquê, mas uma força me fez levá-lo. Eu não podia simplesmente deixá-lo ali e sentia que era o certo a fazer. Durante o trajeto, o menino não falou muito, apenas olhava pela janela como se já conhecesse o caminho. Perguntei sobre sua família, mas ele não me respondeu. Em vez disso, tirou uma nota de dinheiro amassada do bolso e me entregou. "Isso é para o senhor. Não precisa, filho." Mas o menino insistiu, então guardei a nota no porta-luvas sem dar muita importância. Ao chegar ao endereço que ele me deu, ele desceu rapidamente e correu até a porta de uma casa velha. Buzinei para chamar a atenção de algum adulto, mas ninguém saiu. Esperei alguns minutos, mas ele não apareceu mais. Desci do carro para perguntar na casa e um homem idoso abriu a porta. Ele me olhou estranho e perguntou: "Pois não? Tudo bem? Acabei de trazer um menino até aqui. Ele é seu filho ou neto?" O homem franziu a testa e disse que naquela casa não morava nenhuma criança e fechou a porta. Fiquei parado e olhei para o banco de trás, mas não havia nenhum sinal de que o menino tinha estado ali. Porém, a nota que ele me deu ainda estava onde eu havia deixado, no porta-luvas. Um arrepio percorreu minha nuca, mas tentei me acalmar. Talvez eu tivesse errado a casa. Naquela noite, quando cheguei em casa, contei o dinheiro que tinha. Apesar de ter ganhado pouco naquele dia, incluindo a nota do menino, o valor era exatamente o que eu precisava para pagar minha dívida. Eu não conseguia explicar, mas senti um alívio enorme. No dia seguinte, voltei ao bairro para procurar respostas. Perguntei a alguns vizinhos, mas ninguém conhecia o menino. No entanto, uma idosa me disse algo. Há alguns anos, um menino dessa idade morava nessa casa. Ele morreu atropelado no parque onde o senhor o pegou. Não soube o que responder, então apenas agradeci e fui embora. Felizmente, na hora de pagar a dívida, perdoaram uma parte do valor. A primeira coisa que fiz foi guardar a nota na carteira como um lembrete. Não sei se foi um milagre ou coincidência, mas acredito que aquele menino cruzou meu caminho por algum motivo. Não sei o que as pessoas vão pensar, mas vou compartilhar com vocês a experiência mais aterrorizante que vivi. A lembrança mais feia que tenho até hoje. Sempre gostei de encontros fora do comum. E o que vou contar aconteceu quando eu estava começando a sair com uma garota que hoje é minha esposa. Eu tinha amigos que constantemente me convidavam para suas caminhadas, mas eu nunca aceitava. No entanto, quando me falaram de uma cachoeira muito bonita que se formava não muito longe da cidade em épocas de chuva, fiquei interessado. Diziam que você precisava caminhar cerca de 10 quilômetros para chegar. 10 quilômetros no meio do nada, mas que era um lugar perfeito e que valia a pena. Pensei que seria a aventura ideal para passar um dia inteiro lá com minha namorada. Quando propus a ideia, ela aceitou com entusiasmo e se preparou. Ela até tinha o calçado certo para a caminhada. Eu não, mas na hora isso não me importava. Estava me lembrando bem das instruções no caminho, ou melhor, dos detalhes que meus amigos tinham dado para chegar lá. Deixamos o carro no mesmo lugar que eles, em um descanso ao lado da estrada, e comecei a procurar ao redor a linha do trem que deveríamos seguir. Não teria problema, porque se seguíssemos a linha, não nos perderíamos. O único detalhe é que, segundo disseram,
Teríamos que passar por uma ponte onde não havia mais espaço além da linha do trem, embora fosse raro um trem passar por lá naquela rota. E exatamente como descreveram, não muito longe da estrada estava o túnel. Dava para ver um túnel que atravessava uma colina com cerca de 200 metros de comprimento. Era um pouco assustador, mas foi assim que começamos nossa caminhada, atravessando um túnel. Desde o início já era emocionante. Estávamos fazendo algo que nunca tínhamos experimentado antes. Cruzamos o túnel e caminhamos não mais do que 20 minutos sobre os trilhos do trem, quando já havíamos deixado para trás todos os sons da estrada, qualquer sinal de civilização. Eu estava falando algo com minha namorada, provavelmente sobre o lugar, quando ela pediu para eu ficar quieto e prestar atenção no que estava à nossa frente. À distância, a cerca de 400 metros, já podíamos ver a ponte, mas antes disso, no meio do caminho, vimos duas figuras pretas agachadas de cada lado da linha, uma de frente para a outra. A princípio, não sabíamos o que eram. Pareciam ser dois animais, mas não conseguíamos identificar. Continuamos caminhando em direção a eles, e não demos mais que 5 passos quando vimos que eles se levantaram. Eram duas pessoas, 2 homens vestidos de preto, ambos usando casacos longos até os joelhos, e sem dizer nada, se viraram em nossa direção e começaram a caminhar. Minha namorada pediu para voltarmos. Eu disse que não podíamos cancelar tudo por causa de 2 malucos na linha do trem. Mas ela insistiu. Sentia-se mal. Teve um pressentimento ruim. Enquanto discutíamos, os 2 já estavam a cerca de 100 metros de nós, caminhando devagar, mas com firmeza, e então percebi que um deles carregava algo comprido e brilhante. Estava quase certo de que era um facão. Obviamente, ao ver aquilo, obedeci minha namorada e começamos a voltar, acelerando o passo, mas sem correr. Eles estavam caminhando na mesma velocidade que nós, mas tínhamos a sensação de que, se corrêssemos, eles também correriam, e eu não estava certo de que conseguiríamos manter o ritmo até chegar ao carro. Eu não disse nada a ela, mas não parei de olhar para trás. Queria que soubessem que eu estava preparado, que estava atento e que não seríamos pegos de surpresa. Vi um galho fino, mas forte o suficiente para nos defendermos, se necessário, e o peguei. Disse à minha namorada que acontecesse o que acontecesse, se eles nos alcançassem, ela deveria correr até chegar à estrada sem olhar para trás. Eles já estavam a cerca de 50 metros de nós quando olhei para trás, e um deles saiu da linha do trem e desapareceu entre as árvores que subiam a colina em um dos lados. Do outro lado da linha havia um riacho, e em seguida outra colina. Estávamos em um lugar isolado. Não havia ninguém por perto para nos ajudar ou ouvir se algo acontecesse. Apressamos o passo, quase começando a trotar, e finalmente vimos a colina e o túnel à distância. Se conseguíssemos chegar até lá, estaríamos muito perto do carro e da estrada. Já estávamos a poucos passos do túnel quando começamos a correr. Quando o fizemos, olhei para trás e vi que o homem que ainda estava na linha também começou a correr atrás de nós. Mas ao chegar ao túnel, ele não entrou. Paramos mais ou menos no meio do túnel, onde a escuridão dificultava que ele nos visse, e percebemos que ele não estava mais por perto. Parecia que nos haviam deixado em paz, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. No entanto, minha namorada parou bem no meio, repetindo que não queria sair, que não queria continuar. Ela não queria avançar, mesmo que literalmente víssemos a luz no fim do túnel, já muito perto do carro. Ela de repente teve uma espécie de ataque de pânico, e eu não sabia o que fazer ou como ajudá-la. Ela pediu que voltássemos, e eu sentia que eles estariam esperando por nós, mas no final aceitei, e voltamos muito devagar para a outra extremidade do túnel, onde, momentos antes, um dos homens havia nos observado. Saímos e não havia mais ninguém. Olhamos em volta, nas árvores, e nada. Disse a ela para irmos em direção ao riacho, no lado oposto de onde eles haviam desaparecido. Fizemos isso
e demoramos quase 40 minutos para cruzá-lo, subir a colina, encontrar uma trilha e finalmente chegar à estrada. Havíamos contornado tanto que acabamos longe e tivemos que caminhar cerca de 2 quilômetros pela estrada até chegar ao carro. Nenhum carro passou por nós enquanto caminhávamos. Quando corremos para o nosso carro e o ligamos, começamos a rir. Era surreal o que tinha acabado de acontecer, e até nos sentimos mal na hora, rindo de nós mesmos por termos nos assustado, provavelmente sem motivo. Dirigimos um pouco pela estrada para voltar à entrada da trilha que levava à linha do trem. De lá podíamos ver a entrada do túnel, e quando o fizemos, vimos as duas figuras de preto novamente, em ambos os lados da linha, escondidas entre o mato. Eles ainda estão nos esperando, disse minha namorada. Ainda estavam esperando por nós. Buzinei por algum motivo, talvez me sentindo mais corajoso por estar no carro e quase na estrada de volta. Quando nos viram, começaram a correr desesperadamente em nossa direção, e eu mal consegui dar a volta na estreita estrada de terra para voltar à estrada principal, quando já estavam a poucos passos de nós. Eles eram estranhos. Eram muito, mas muito brancos, quase como se não fossem dali. Cerca de meia hora depois, chegamos à casa de um amigo que morava por ali. Liguei para ele antes, pedindo para ir até sua casa, pois minha namorada estava muito assustada. Contamos a ele o que havia acontecido e seus pais também estavam lá. A mãe dele estava preparando um chá para nos acalmar, quando o pai dele começou a nos repreender por termos ido até lá. Aparentemente era bem sabido, e mais tarde confirmamos ao contar a experiência para outras pessoas, que aquela área era muito perigosa. Não recomendavam que ninguém passasse por ali. Era uma região conhecida por ser frequentada por pessoas muito estranhas, e mencionaram até sacrifícios naquele lugar. De repente me lembrei de todos os desenhos estranhos que vi no túnel, que na hora ignorei, pensando que eram apenas grafites ou brincadeiras de vagabundos. Em certo momento, fiquei grato por termos escapado daqueles dois caras. Dois? Perguntou minha namorada. E o outro homem disfarçado que se escondeu antes deles? Não soube o que dizer, mas estava claro que nós dois vivemos experiências diferentes naquele dia.